Você já parou pra pensar que as pessoas têm histórias incríveis que podem te agregar muito se você só ficar quietinho e escutar? Oi, minhas estrelinhas, tudo bem? O meu nome é Bela e ultimamente eu tenho jogado Coffee Talk. Esse jogo tem sido extremamente interessante de jogar, eu tenho jogado ele offline, eu não faço live dele, mas isso é porque eu tô jogando ele porque ele é um jogo que requer que você preste atenção. Ele é um jogo onde você é um barista que o seu único trabalho é fazer o drink certo para o cliente certo para que ele conte as histórias que ele tem para contar. Que ele compartilhe um pouquinho da filosofia de vida dele, do que ele tá fazendo, do que ele acredita, enfim. E apesar do joguinho mostrar monstrinhos, né, fazendo isso, ser tipo fictício, os problemas do mundo são muito reais, são muito iguais aos nossos. E quando eu jogo esse jogo, eu mal consigo digerir ele direito, porque são tantas histórias impactantes e que têm a ver com a nossa realidade de um jeito em geral, que eu tenho que parar, escutar, absorver e aí então continuar jogando Coffee Talk. Eu fico pensando que tem muitas pessoas ao nosso redor que querem contar histórias pra gente, que querem nos passar conhecimento, mas a gente não consegue ficar quietinho e esperar as pessoas contarem. Às vezes nem isso, às vezes as pessoas só precisam de alguém que as escute, pra poder conseguir mostrar que existe uma alternativa diferente pra todos os pensamentos que ela tenha. Tem muitas pessoas aí fora que têm um pensamento assim como eu, muito rígido. Eu sou uma pessoa que meu pensamento é extremamente rígido, isso inclusive é pauta de psicóloga. A minha psicóloga ela vive falando pra poder eu tentar flexibilizar o meu pensamento. Isso é porque eu fui criada de um jeito que todas as coisas são sempre as mesmas. O branco é branco, o preto é preto, não existe cinza no meio. Aprender a área cinza foi algo que eu tô fazendo agora, desde os meus 24 anos por aí. Eu acredito que todo mundo tenta deixar sua própria marca no mundo. Eu sou uma delas. Esses dias eu tava debatendo e pensando qual era a minha marca no meio de criação de conteúdo, como que as pessoas sabiam dizer que era eu, porque eu decidi pintar o cabelo, né? Mais uma vez, inclusive, interessantíssimo como de 4 em 4 meses eu tô pintando o cabelo novamente. E eu fiquei com medo das pessoas não me encontrarem, porque eu acho que a minha cara é o que é o determinante das pessoas me encontrarem. E eu descobri que não. Eu descobri que eu tenho um padrão de conteúdo, eu tenho um padrão de assunto, um jeito de falar, que é a minha marca. É um jeito fácil de me perceber por aí. Óbvio que a parte do visual ajuda sim. As pessoas vão me confundir, vão achar, será que essa é a Bela? Porque a Bela tava loira, então a Bela tava ruiva, agora a Bela tá com cabelo uva, enfim, exato. As pessoas vão me achar eventualmente, mas eu sempre tenho essa preocupação de estar conseguindo colocar a minha marca no mundo. E eu sinto que talvez seja porque eu sempre senti que as pessoas não paravam para escutar a minha história, ou pelo menos não paravam para entender ela. Eu sentia como se eu sempre estivesse do lado de lá do balcão, mas o barista nunca estivesse acertando a minha bebida. Até porque no jogo isso inclusive acontece. Se você não acertar a bebida do seu cliente e ele dá dicas de como acertar esse drink, você não consegue a história dele. E para poder você entender o momento político do jogo, para poder você entender a história do jogo e de muitos personagens, porque muitos deles vêm em duplas, então assim, pra você desbloquear um, você tem que desbloquear o outro. Se você não conseguir, eles não desenvolvem a história. E aí você vai terminar o jogo com aquele cliente passando batido, você não vai, infelizmente, notá-lo. É isso que eu sinto que eu sou no meio da criação de conteúdo ou na vida em geral, sabe? Que eu sou só o cliente que vai passar batido e que as pessoas não vão entender o meu pedido de café, portanto não vão desbloquear o resto da minha história. Mas aí eu entrei em conflito porque eu pensei, eu tenho sim a minha marca. E apesar de que eu não sou uma pessoa estourada, existem muitas pessoas que se impactam com a minha marca. Então, querendo ou não, eu acho que o meu café, em linguagem de Coffee Talk, é um café um pouquinho mais complexo. Talvez algum pedido que eu não deixei muito claro, mas os baristas certos vão acertar. E os baristas que ainda não acertaram vão se consultar com os outros baristas, entendeu? Para poder acertar meu drink e desbloquear as minhas histórias. Eu acho que eu sou o tipo de pessoa que eu tenho isso para contar. Histórias. As histórias das minhas vivências, as histórias que eu crio na minha cabeça, os mundos, porque todos eles são o que eu sou. Criatividade, experiências, tristezas, emoções e amor também. Então, se eu não tenho as histórias para contar, o que mais eu tenho? E é por isso que a gente não pode se sentir tímido de compartilhar as nossas histórias. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma experiência que quer compartilhar, um gosto, alguma coisa que saiba. A gente quer compartilhar as coisas, a gente não quer se sentir sozinho, mas a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a externalizar isso. Por exemplo, no Coffee Talk tem alguns personagens que mesmo que você erre, ele vai continuar te contando a história, entende? Porque ele aprendeu que ele tem que falar e que você ali, barista, tá querendo, sabe? Não é porque a pessoa errou o seu pedido uma vez,
né? Porque a pessoa não entendeu muito bem o que você queria, porque a sua comunicação talvez não tenha sido muito clara, que ela não quer saber mais sobre você. A gente também tem que deixar as pessoas entrarem nas nossas vidas e tentarem fazer morada nela. A gente não pode ter tanto medo das pessoas desse jeito. E eu digo isso sendo uma pessoa extremamente ansiosa e extremamente medrosa. Então, assim, até eu chegar nesse ponto, demorou bastante. Eu sei que jogando Coffee Talk eu entendi finalmente por que vocês me recomendam tanto esse jogo. Inclusive, caso você queira me recomendar um jogo para eu zerar em live e fazer vídeo também, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou jogar. Mas eu entendi também que esse é um jogo que eu não consigo jogar em live, porque é um jogo que eu preciso prestar atenção. Enquanto eu tô conversando com outras pessoas, ou seja, vocês, eu não consigo dar a atenção que os personagens precisam de mim, nem pra entender seus pedidos e nem pra entender as suas histórias. Eu joguei offline porque eu confio na intuição de vocês e vocês estavam certos. Eu realmente gostei desse jogo. E muitas das histórias me fizeram pensar nos dias de hoje. Nos casais que não podem ser casais por conta de racismo, nos jovens querendo liberdade e os pais não entendendo, os males do mundo e afins. Eu achei extremamente interessante todo esse jogo e eu acho que seria legal você jogar também. Porque mesmo que seja um jogo um pouquinho parado, mesmo que seja um jogo que demora um pouco para se desenvolver, quando você quer só prestar atenção numa coisa, ou você quer como se fosse ler um livro, mas sem o ato de ficar lendo palavra por palavra, esse jogo é pra você. E se você quer um pouquinho de espaço a mais para poder pensar em assuntos que talvez você ainda não tenha pensado, esse jogo é maravilhoso, porque ele coloca a nossa sociedade dentro de uma perspectiva fantasiosa e fictícia. Então a gente se conecta não se conectando. Mas com certeza uma das coisas que eu quero ter no mundo e na vida é uma marca que dure muito. Eu quero ser durável, eu quero que as pessoas lá na frente pensem em coisas que eu falei aqui atrás. Eu quero que lá na frente as coisas que eu tenha feito impactem as pessoas de um jeito que elas vão voltar e vão lembrar disso. E acho que Coffee Talk é isso pra mim. Pra mim, Coffee Talk, a marca dele é fazer eu pensar durante um tempo sobre as coisas que foram conversadas com um café ou com um chá, numa mesa aparentemente inofensiva, mas que várias coisas foram discutidas e importantes ali. Eu acho que isso tem tudo a ver comigo e com o meu canal, né? Afinal, eu pareço bem inofensiva, mas eu gosto de quando vocês voltam e quando alguma coisa que eu falo faz sentido pra vocês. E vocês voltam e falam, Bela, nossa, na verdade faz sentido o que você falou. Na escala de estrelinhas, o Coffee Talk ele recebe 4.5 estrelinhas. E agora eu vou dar estrelinhas pros jogos também, então caso vocês tenham gostado dessa métrica é só comentar. E eu super recomendo esse jogo com você tomando talvez a bebida que você goste. Bebe um café, bebe um chá, bebe álcool se você quiser, mas com moderação. E joga esse jogo, pensa um pouquinho, vê o que você acha. E comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Como sempre, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho para poder ficar atento pro próximo vídeo. Um beijo e até lá!